sobre a montação em Belém, sua trajetória e a forma que a montação agiu na cidade nos últimos séculos. O quarto capítulo já é o contrário, é Belém na montação, onde é feita a tentativa de sair dos conceitos acadêmicos fechados para analisar as entrevistas e onde, através das falas das artistas, é analisada a cidade de Belém enquanto território físico subjetivo e as formas que esse território afeta os processos identitários das drags demônias, que são o grupo cultural em estudo. Por fim, o último capítulo de considerações finais e referências. Para introduzir a pesquisa, é preciso, nesse primeiro momento, pontuar quando foi que tudo começou. E entre tantos começos eu demarquei a data 6 de fevereiro de 2016. O dia que eu me montei pela primeira vez, na primeira edição da Noite Suja Carnivale. Ali foi quando de verdade essa pesquisa entrou no meu corpo e eu passei a perceber as minúcias, os atravessamentos e as excentricidades que significam o fazer drag na cidade de Belém. Com essa percepção de que essa arte tinha muitas especificidades territoriais, começa-se a se estruturar essa escritura. Mas eu precisava primeiro entender o que estava acontecendo, ou como diria minha irmã Shaira Brotero, What's going on? Dando origem ao primeiro capítulo, onde foi realizado um levantamento bibliográfico e conceitual para situar o estado da pesquisa, seguido de uma bateria de entrevistas estruturadas com base nas pesquisas de Maria Cecília Minayo, para, por fim, identificar que, mesmo com tantos autores e teóricos internacionais e nacionais estudados nos primeiros momentos, a percepção de que vivemos em espaços e posições sociais divergentes do resto do mundo dá plena capacidade reflexiva e interpretativa aos atores sociais dentro das suas próprias percepções e linguagens. Ou seja, só uma demônia pode dizer o que é uma demônia. Foi quando a pesquisa se encontrou atravessada pela etnometodologia, livremente embasada nos estudos de Harold Garfinkel, Rod Watson e Edson Gastaldo. No segundo capítulo, What's going on? Inicia-se tentando identificar a palavra montação a partir de sua etimologia, do latim montare, colocar sobre. E a partir disso, tenta-se organizar essa possível trajetória, onde a regra é esse corpo alterado provocado pelo montar. E voltamos lá aos rituais paleolíticos, neolíticos, as primeiras civilizações, chegamos ao ditirambo e a sua transformação em teatro na Grécia, manifestações artísticas pelo Oriente, no, kabuki, topeng, katakali, entre tantas e tantas outras, identificamos a palavra drag em suas primeiras aparições, já lá no teatro elisabetano de Shakespeare. Tomamos sua história de que os atores que interpretavam papéis femininos no teatro nobre eram marcados pela sigla DRAG, Dressed as a Girl, ou vestido de menina. Porque haviam regras para a presença de mulheres nos teatros nobres, coisa que já não acontecia nos teatros populares, onde, pelo contrário, as mulheres eram bastante requisitadas para realizar papéis masculinos, a fim de fetichizar o seu corpo. Seguimos a trajetória falando dos grandes períodos da arte drag nos Estados Unidos, como os drag balls dos anos 1920, vaudeville, o Jukebox Review, a revolta de Stonewall, os balls nos anos 1980, os Club Kids, os concursos de misses, até chegarmos na história de RuPaul e como passou por alguns desses períodos, construindo o que hoje pode ser chamado de indústria drag. Fechamos mais o cerco e falamos dessa trajetória no Brasil, de como a cultura LGBTI+ ganhou força nos ambientes religiosos como seminários e conventos no início da colonização. Seguimos falando das grandes transformistas, Madame Satã, Ivana no teatro de revista, os grandes espetáculos transformistas do Rival, os concursos de misses, a chegada dos Club Kids, a transformação da cultura raver, o bate-cabelo que nasce dentro dessa cultura de clubes, o crescimento das drags comediantes e, por fim, as drags que estão atualmente na mídia, Gloria Groove, Pablo Vittar, entre outras. Depois dessa longa trajetória, é fácil perceber que alguns dos conceitos foram bastante deturpados e confundidos ao longo da história. Assim, surge a segunda parte do capítulo, que busca revisitar esses conceitos para entender melhor suas especificações. Começa-se com a tríade, gênero, sexualidade e identidade, passando pelo professor Tomás Tadeu Silva, Judith Butler, Michel Pollack, Berenice Bento, Guacira Lopes Louro, o que não faltam são teóricos nessa parte.
Tudo para explicar que a drag não é gênero e nem sexualidade, mas que é sim um processo identitário, assim como esses. Segue o debate, agora já com a própria montação e o corpo alterado, dialogando com a conversão semiótica do Paz Loureiro e o mascaramento contemporâneo de Renata Câmara e Felisberto Sabino da Costa. E a partir daí, seguimos para as definições de drag queen, enquanto representação de acepção social do feminino, drag king, de acepção social do masculino, o transformismo, como fenômeno da montação em países de língua latina, o crossdressing e a fetichização, não necessariamente erótica do gênero oposto, a drag queer e a não necessidade de uma estereotipação de gêneros, chegando enfim à drag demônia e as várias elucubrações do que seria a construção dessa variação. E assim chegamos ao segundo capítulo, onde fechamos cada vez mais e falamos sobre a montação em Belém. Os primeiros períodos onde, assim como na Europa, os homens se vestiam com roupas de acepção social feminina para representar os papéis femininos no teatro, ainda no século XVIII. No século XIX, houve um crescimento da comédia e do teatro popular, e por conseguinte, a presença do ator transformista, sempre vinculando a variação de sexualidade e de gênero a algo desconcertante e engraçado. Assim se seguiu com a chegada do teatro de revista, com a estigmatização desses atores em territórios boêmios, com a grande epidemia de sífilis em 1922 e a posterior segregação de uma zona específica para a ação de prostituição. As identidades marginais se conectavam pelos bairros do Reduto, Cidade Velha, Campina. Mas foi no bairro da Condor que a boemia se instalou e há de se frisar a importância do Lapinha, com seus shows de striptease e shows de travestis. E desse período ainda se fala um pouco sobre a festa da Chiquita e sua importância histórica e sociocultural para a comunidade LGBTI+, e um leve panorama da cultura dos clubes na cidade de Belém, assim como a sua relação direta com a cultura de Misses. Chega-se ao movimento das demônias, que toma corpo em 2014 com a construção da festa Noite Suja. Fala-se um pouco das relações internas, das rainhas, das house, e realiza-se um pequeno apanhado de algumas das representantes desse grupo cultural. Há de se frisar que as 24 representantes escolhidas são apenas uma parte das quase 40 artistas que circulam pelo grupo de forma geral. E chega-se ao quarto capítulo, que se chama Belém na Montação, chegando finalmente à essência da pesquisa, onde é preciso tomar uma certa distância dos aparatos acadêmicos para se permitir afetar pelas entrevistas. São 23 demônias que cedem entrevista, seguindo um roteiro estruturado, e as respostas são analisadas a partir de 3 eixos: pessoalidades, conceitos e territorialidades. No primeiro eixo, das pessoalidades, inicia-se questionando a autoidentificação, tanto a drag quanto fora da drag, e o que diferencia esses dois estados. A maioria se identifica como mais retraído, e que encontra na drag uma potência de externalizar certos sentimentos e situações. Sobre essa identificação, enquanto personagem ou não, Pandora explica que quando eu coloco uma peruca ou quando eu me monto de qualquer forma, eu não tô assumindo um personagem, sou eu de uma maneira um pouco diferente, nem chega a ser tão diferente. Quando eu tô desmontado eu faço as mesmas coisas, eu só não ponho lanterna no cu, mas eu ponho outras coisas que eu também não ponho quando eu tô de Pandora. Sendo importante pontuar também a questão de Flores Astrais, que se identifica como trans não binária e que iniciou essa identificação a partir do contato com a drag. Flores explica de que formas diferencia essas percepções através do seu próprio nome. E entender quem é a drag, quem é a pessoa. Esse espaço já é muito fluido pra mim, sabe? De quem é a drag, quem é a pessoa. Não sei se existe essa delimitação pra mim, mas, sabe? Eu sou a Flores e tem momentos em que eu faço drag, como Flores Astrais. Eu acho que esse Astrais marca bem drag, porque eu não tenho uma ligação tão forte com Astrais enquanto identidade minha, sabe? Mas Flores sim, Flores sou eu. Mas assim como Jones não me pertencia, nunca me pertenceu em nome mesmo, acho que Astrais é essa assinatura artística assim do meu nome, assim. Seguindo pelo questionamento dessas relações e como se dão entre si, Bunny é pontual em afirmar o que quase todas falam. Acho que para todos que fazem parte ali, tem essa percepção, essa consideração familiar, sabe?
Família é um dos termos mais utilizados ao longo das entrevistas, seguido do afeto, da troca, e sobre estes, Rudá explica um pouco do seu processo e da sua importância. Eu acho que o afeto é a base de tudo, assim. Não adianta nada eu querer estar com uma drag pra estar ali só vendo a maquiagem, se a gente não trocar esses afetos, essas risadas, esses abraços, essas histórias de vida mesmo, que isso te transforma de uma outra forma, sabe? Porque tutorial por tutorial temos a internet pra isso, né? Mas eu acho que não estar ali cara a cara com outra drag, ver como é que ela entende uma situação, como é que ela vê, o que ela faz pra ter toda essa construção desse processo dela. Isso é um aprendizado, sabe? É um aprendizado que a gente tem eterno, é uma troca de aprendizados. Partindo dessa união, surgem dois conceitos atravessados necessários para o entendimento das demônias. O primeiro é o Megazord, aquele igualzinho da série dos Power Rangers mesmo. O Megazord das demônias é quando todas se encontram, tornando-se um conglomerado só, ganhando mais força para enfrentar a rua e o que ela proporciona. Ele é frequentemente acionado em situações de intervenção urbana, através dos hierogritos, que são gritos agudos que se tornam uma linguagem própria. São utilizados principalmente para identificar quando uma demônia adentra o local, servindo de aviso às outras demônias que uma delas chegou. De forma geral, as relações se estabelecem de forma bem agradável para a maioria, e como finaliza Pandora. É muito bom, meu convívio, eu tenho muito prazer em dizer que é muito bom e que é de muita gratidão por ter essas pessoas na minha vida. Ainda no campo das percepções pessoais, foram questionadas a melhor e a pior parte do ato de se montar. A pior frequentemente foi marcada pelo cansaço físico, esforço e desconforto. Além das dificuldades financeiras e de mercado que as artistas não possuem, dificilmente são sanadas com os valores dos cachês oferecidos. Enquanto a melhor parte foi pontuada também como retorno financeiro, quando há, com a vazão artística e com a própria troca de afetos, com a união proporcionada pelo Megazord. Sobre as relações com as outras artes, cada resposta teve caráter bastante individual, abarcando várias modalidades como teatro, dança, pintura, música, fotografia, entre tantas outras, porém foi na fala de Perséfone que se explicou como cada um molda sua drag a partir de como e em que níveis cada uma se permite atravessar pelas outras artes. Eu acho que a arte drag, ela é um plus, assim, de dança, atuação, de cinema, de teatro, ilustração, trabalho de corpo, de trabalho de palco, iluminação, sonoplastia. Tem tantos trabalhos envolvidos de figurino, de costureira, enfim, de uma infinidade de coisas que fazem, que constroem a drag. O que diferencia a gente é essa medida nivelada em cada uma. Tocar no ponto da relação familiar foi bastante delicado em alguns casos, sendo que todas as artistas entrevistadas se encontram dentro do espectro LGBTI+, que, por si só, frequentemente já gera situações pontuais no trato familiar, como foi o caso da relação de Pandora com seu pai. Meu pai ficou 1 ano sem falar comigo, consequentemente a família toda ficou 1 ano sem falar comigo. Só quem falava comigo da minha família era minha avó e meu avô. E nós passamos 1 ano nisso. Rudá também pontuou sua dificuldade no trato familiar devido à percepção errônea da relação entre drag e travesti e, posteriormente, entre travesti e prostituição. Foi um processo péssimo. Não sei se eles sabem que eu me monto, mas eles achavam que eu fazia programa porque eu tinha roupas de mulher. Tanto que eu sofri muitas opressões, mas eu tive muitos processos, muito problema com meu pai. E eu lembro que a minha irmã chegava pra mim e dizia: olha, papai disse que se um dia ele te pegar na rua se prostituindo, ele vai te dar tanta porrada que tu não vai conseguir mais andar e tal. É porque ainda tem essa questão, né, de que as pessoas acham que drag é a mesma coisa que travesti. E que travesti é uma coisa só ligada à prostituição, sabe? São três estigmas assim, nada a ver, e que infelizmente está dentro de uma grande parcela da sociedade, né? Mas também houveram os casos em que o trato familiar não foi dado como relevante, como é o caso de Monique Lafon ou India, que chega a citar sua independência financeira como ponto crucial para a independência da instituição familiar enquanto bloqueio. Semana foi porra louca, semana eu não tava nem aí, mas eu não me escondia, comecei a me montar, já fiz logo o perfil no Instagram, perfil no Facebook, nunca escondi que eu me montava, eu digo que eu tive sorte, eu acho que eu tive sorte, sabe, assim, de não ter sofrido tanto parte da minha família, assim. Mano, ninguém me sustentava mais, né,
ninguém paga meus boletos, minhas contas, nada, então pra mim então. Também foi questionado aos artistas situações absurdas que já teriam vivido em decorrência da montação. A grande maioria relatou casos de sexualização do corpo, abrindo um debate sobre esse corpo público, como exemplifica Bunny. Foi um taxista ficar falando merdas, assim, tipo, sexualizadas pra mim, sabe? Dizendo que já tinha comido travesti e que se eu quisesse a gente poderia, tipo, transar e não sei o quê, porque, tipo, segundo ele tava gostoso, não sei o quê. Outro ponto colocado foi por Black Jambu, falando sobre algumas confusões que podem acontecer nos eventos ou espaços ocupados. Foi quando uma vez fomos para um evento em Icoraci, saindo do centro, mais ou menos do centro de Belém para ir para Icoraci. Fomos uma parte do caminho de um cara que não gostou muito da gente estar ali no ônibus montada. Desceu do ônibus, pegou uma moto e disse que ia passar o sal na gente, assim, no grupo. Já aconteceu também de ter que sair da festa meio que correndo, por questão de briga, porque uns héteros invadiram a festa sem compreender muito o rolê e quiseram tretar, e rolou assédio com algumas meninas, rolou violência com alguns meninos. Enfim, né, comigo inclusive, como me meti numa confusão não sei como, jogaram cerveja em mim. E aí foi um auê. E pontuando sensivelmente também a fala de Rudá, que mesmo com problemas de autoestima, pela primeira vez pôde perceber em si mesma a beleza e se identificar como alvo de afeto. Eu lembro que teve uma drag que chegou pra mim, foi a primeira pessoa na minha vida que ficou afim de mim. E aquilo me deu um up em que eu me sentia mais gostosa do mundo. Ela chegou em mim, ela demonstrava que tinha interesse, mas eu não sabia como, sabe? Eu só tinha contato com outras pessoas através de aplicativos. E uma pessoa fica afim de mim pela primeira vez, pessoalmente, cara a cara, mesmo que sendo uma Rudá, né? E isso também me tocou e eu fiquei muito feliz. Eu posso ser lindo. Adentrando o segundo eixo de questões, o dos conceitos, em um primeiro momento foi perguntado sobre montação, e enquanto algumas trataram com longos processos, chegando a elencar níveis de montagem, outras preferiram ficar no campo da estética, e outras ainda pontuaram enquanto performance. Tristan falou um pouco sobre como vê a montação enquanto ato de construção. Porque eu penso muito na parada de, sabe, uma maquete, construir, assim, sabe, algum objeto, alguma maquete, e vai colocando isso, coloca isso, agora isso tu coloca bem aqui tu coloca isso, e vai montando, até a formação do nosso eu drag, do nosso drag ali, e é exatamente assim como eu me sinto, sabe, que é uma montação, é uma construção, porque quando eu tô de Tristan Soledade, eu realmente me sinto imenso, eu me sinto grande mesmo, assim. Enquanto Flores explica a utilização da palavra monstração como uma variação semântica que engloba as palavras montação e monstra, cabendo muito mais ao processo da demônia. E eu pontuo a drag demônia, né? Que é uma subversão do que é essa drag. Então, pra mim, eu ressignifico também esse termo montação. Pra mim, deixa de ser uma simples montação e passa a ser uma monstração. Eu gosto dessa palavra. Eu acho que eu me monstro, sabe? Muito mais do que me monto, porque eu vou por um viés diferente da beleza imposta, sabe? Da discussão de padrão e trago todas essas forças demonizadas, assim, do meu corpo e exalto elas, assim. Então eu vou me monstrando, me tornando uma monstra, uma coisa monstruosa, muito mais do que uma coisa montada, sabe? Acho até porque esse nosso processo que nós passamos por aqui, ele é muito vomitado, ele é muito intenso, ele é muito imediato e precário. Então, acho que a gente não consegue, de fato, se montar. Eu acho que a gente acaba se monstrando mesmo. Outro ponto levantado nesse eixo conceitual foi justamente sobre a demônia, se elas se consideravam, o que era para cada uma delas ser uma demônia, e é importante começar do ponto que nem todas as entrevistadas se consideram propriamente demônias, como a Cadela e Rubi.
Acredito que não. Ainda não me considero uma demônia, porque ainda tenho muito que ser construído enquanto drag. Então eu não sei se eu me montar já estou sendo uma demônia, apesar de eu estar junto com as demônias. Ainda tem muito a percorrer. Não que seja um patamar alto, que aí todas almejam. Não tô falando de status, mas até me identificar enquanto demônio, acho que dá. Até porque eu ainda estou nesse processo de entender o que é uma drag demônia também. E talvez eu esteja sendo e nem saiba ainda, nem não tenha percebido. Outras, como Monique, Luca e Devonshire, explicaram por que passaram a se considerar a partir de um dado momento ou acontecimento. Eu não me considerava uma demônia e eu não tinha a pretensão de ser uma demônia. Mas o dia que Tristan Soledad me falou ou mandou uma pequena mensagem para mim falando, né, sobre uma das minhas apresentações e me chamou neste conceito, eu comecei a me ver como parte, mas não tinha pretensão mas passei a me considerar pela questão dos pactos que a gente tem formulado também. Então, hoje em dia eu me vejo, sim, como parte dessa demonização. Já Perséfone coloca a consciência política e empatia como pontos centrais do conceito da demônia. Se é uma drag demônia em Belém, é tu levares pro palco, tu levares pra festa, tu levares pros lugares, além de bate-cabelo, além de dublagem, além de dança, tu levar também questões políticas contigo. Não fazer uma performance sem se preocupar se vai machucar alguém, sabe? Ou se vai falar alguma merda lá na frente. Eu acho que é muito saber lidar com isso. A gente vê que pra ser uma drag demônia também tu não precisa estar no Noite Suja ou performar no Noite Suja. É algo que é sair de muito, assim, vai muito além do Noite Suja e pode estar em tantos rolês, sabe? Há tantas possibilidades. E Rudá ainda pontua a demônia não apenas como grupo cultural, mas como uma possível nova categoria na arte drag. E essa demonização possivelmente é uma nova categoria, né, digamos assim, que são esses corpos que foram demonizados, que são demonizados diariamente e que continuarão demonizados. E a gente pega esse termo, ressignifica e diz que sim, nós somos isso e foda-se. E a gente tá resistindo, mas não resistindo por resistir, mas resistindo com base no afeto, com base na união, com base em progresso, na esperança de um futuro melhor, né? Fala endossada por Flores e Simone, que ainda afirmam não se identificar tanto com a palavra drag, por não dar conta dos atravessamentos artísticos, sociais, políticos e culturais englobados na demônia. Demônia pra mim é sinônimo de drag. Drag, essa palavra drag, é um termo estrangeiro, cheio de conceitos questionáveis, que não me representa de nenhuma forma. Então, eu digo que sou drag por uma questão didática, porque as pessoas já sabem o que é drag, etimologicamente, e a TV mostra o que é drag, e as pessoas conseguem ter uma noção do que é, mais ou menos. Mas, falando de um contexto brasileiro e paraense, e mais fechado ainda amazônico, e mais fechado ainda belenense, e mais fechado ainda, mais microscópico, falando de Noite Suja, que é o meio onde eu vivo, onde eu crio, onde eu realizo, e onde eu me realizo também, demônia é a expressão perfeita. E a gente constrói todos os dias esses sentidos, né? Essa etimologia dessa palavra demônio. E ao chegarmos à demônia enquanto categoria, chegamos ao terceiro eixo, o da territorialidade, onde o primeiro questionamento é justamente sobre a rua, sobre estar na rua, e por muitas foi colocada uma questão temporal, sobre como se sentiam mais à vontade, e depois das eleições de 2018, que culminaram na eleição Jair Bolsonaro, passaram a se sentir mais inseguras, como explica Perséfone. Acho que hoje, nesse momento que a gente está vivendo, mais do que nunca, assim, me sinto muito insegura, demais, sempre. O medo hoje em dia é muito maior. Antes eu peitaria, assim, pegar um ônibus para vários lugares de boa. Só que hoje a gente vê que, tipo, vai ser muito difícil, porque hoje a gente já tem noção do quanto as pessoas têm ódio, têm raiva. Acho que muito mais, assim, sabe? A gente se atentou para isso, sabe? Ver que, não, as coisas não evoluíram. E essa sensação de frustração, e tu entrar no ônibus e tu ver, caralho, é Bolsonaro, sabe? Teu lado, assim. E antes tu passava despercebido por isso. Ao mesmo tempo, eu me sinto insegura, mas eu vou com o pensamento de que, vou ter que encarar, sabe? Se alguma coisa acontecer, eu não vou fugir, bora enfrentar. É isso. Acho que não é feliz, sabe? Não é uma coisa triste tu teres que andar assim, com essa insegurança. E isso sim, isso não é normal.
Nesse momento, cabe nos perguntarmos que territorialidade é essa? É preciso fazer um parêntese teórico aqui e consultar os grandes geógrafos, Milton Santos, Rafestan, Fremont, para nos ajudar a diferenciar o território da territorialidade. E podemos dizer que vários tratam da relação de poder dentro de um espaço, porém, como explica Rogério Reisberg, Um momentinho, por favor. Então, nesse último momento a gente ia falar das territorialidades e de como a cidade de Belém... Gente, eu coloquei a dublagem porque eu sou péssima em oratória, mas a gente vai. De como a cidade de Belém não é só um espaço físico, mas sim um espaço onde a gente toma corpo, onde residem essas relações e onde elas se territorializam. E não só a partir do momento que a gente pega algo e ocupa um espaço. Claro que é muito importante ocupar um espaço, mas a partir do momento que a gente toma ele pra gente. O espaço de uma demônia é onde ela está, sabe? O espaço é nosso. A gente faz parte do direito à cidade. E, na verdade, eu estava no finalzinho. A gente só ia falar das territorialidades. E provavelmente já deve estar batendo o tempo. E a conclusão deste trabalho é que a demônia... A gente passeou... Tá ruim, né? Peraí. Ok. Dá pra falar? Bom. Gente, se não for rua e dá falha, não é rua. E... Opa. Posso vir pra cá? Peraí, gente. Bom, e na verdade essa pesquisa se tornou um negócio monstruoso, e isso não é uma metáfora, virou um negócio enorme. Foi bastante megalomaníaco, na verdade, ter 23 entrevistadas e ter que analisar 10 perguntas de 23 entrevistadas, que se tornaram 230 perguntas para analisar. Se tornou uma coisa absurda, mas a conclusão, depois de tantos estudos teóricos e de tantas análises, foi que, na verdade, a demônia é um termo mutável, é um termo mutante. E que, acima de tudo, a demônia é um ser livre. E que ser livre, hoje em dia, é um ato genuinamente político. E é isso, gente. Muito obrigada. E eu tenho o negócio das referências e tal, mas não rolou. Obrigada, Juliana. Muito bom. Eu gostaria de apresentar para vocês um elenco também muito importante nesse ato político e acadêmico, que são